Meio-dia, 17 minutos. Vamos falar agora sobre Estados Unidos anunciando redução de tarifas sobre produtos como café, carne bovina e frutas. E, obviamente, uma decisão que o Brasil repercute. Quero até começar essa conversa com o Paulo Leite, que no fim de semana, após um anúncio ali na reta final ali da última semana, na sexta-feira, foi ouvir alguns representantes de setores da economia mineira para entender um pouco como esses setores estão recebendo essa informação. E tem ponto nebuloso nisso, né, Paulo Leite? Washington não especificou se o corte vale apenas para a tarifa base, para a sobretaxa de até 40% imposta meses atrás, ou para ambas. E quando a gente não tem a regra do jogo claro, o Gustavo sempre falou aqui, fica difícil para quem está do outro lado, estabelecer a estratégia de jogo, porque não tem uma regra clara. O que você ouviu de importante, Paulo? Da conversa que eu tive com os representantes do setor do café, foram dois fortes representantes do setor do café, que por óbvio não falariam o nome, porque a negociação está em andamento e eles não querem aparecer como cacifando uma opinião direta sobre isso. Primeiro, a Casa Branca, no seu comunicado, fala vagamente em produtos qualificados. Não está citando o café, não está citando o suco, está citando produtos qualificados. Então já tem o primeiro ponto de interrogação na cabeça dos produtores. Por que se deduz que seria o café um dos indicadores? Porque há uma pressão muito grande dos importadores americanos que querem uma definição do governo para que eles continuem fazendo girar o preço do café, que tem subido como commodity independentemente do tarifaço ou não. É mercadoria desejada. Se é mercadoria desejada, esses produtores têm que ter a garantia de que o Brasil, como grande produtor, vai continuar colocando café de melhor qualidade na mão deles, particularmente os cafés especiais. E aí fica uma dúvida dessa relação. Derruba só a tarifa base de 10%? O efeito é nada, é muito pouco. Não vai nesse sentido. Vai derrubar a sobretaxa de 40%? É na totalidade? É parcialmente? Tudo isso não está claro até agora. Se for só a tarifa base, a gente já sabe que não vai mudar quase nada. Se inclui a sobretaxa e, dependendo da inclusão, isso pode ganhar corpo. O anúncio americano foi vago, então está todo mundo de barbas de molho. É um gesto positivo? É um gesto positivo. Ninguém pode negar que é um gesto positivo. Resta saber qual o tamanho da positividade desse gesto. É uma boa notícia? Eu vou repetir o que me disse um dos interlocutores com quem eu conversei. É uma boa notícia se o Brasil entender que está aberta uma janela para perceber as nossas grandes questões. E as nossas grandes questões estão em logística cara, estrada ruim, porto travado e burocracia. Se nós entendemos que essa discussão vai nos levar para discutir isso com seriedade, independentemente do tamanho que venha essa decisão da tarifa, nós vamos poder evoluir, vamos ter um mercado mais estável para esses produtos. Se nós não entendemos e ficarmos só pendurados na decisão da tarifa, muito pouca coisa vai mudar. Gustavo, quais pontos te chamaram a atenção positiva e negativamente nesse anúncio de Donald Trump? Eu acho que tudo tem que ser visto pela frase lá do Hassett, né, que é um dos caras mais importantes dessa coisa toda. Não é o Marco Rubio, embora as pessoas achem que seja, não é. Né? Que ele fala o seguinte: está na hora de abaixarmos os preços dos produtos em que não conseguimos produzir. Ele falou mais ou menos essa frase. Sim. E por que essa é a frase mais importante de todas? Porque o governo Trump está saindo de um shutdown que cobrou um preço de popularidade enorme. Por conta da falha de cancelamento de voos, sistema de logística, transporte e várias outras coisas. Cobrou um preço. E isso, de alguma maneira ou de outra, foi até refletido já, não só na popularidade, mas no voto em si, principalmente no que foi estado de Nova York, a cidade de Nova York, o que foi o estado de Nova Jersey e etc. Então, a situação de contorno que ele vai tentar olhar para
população americana de tentar isentar, exatamente como o Paulo falou, né, a partir dos lobbies mais bem feitos, da importância dos produtos que são mais necessários, como é, por exemplo, no caso do café ou de algumas outras coisas também que se estendem isso. Então acho que essa é a primeira colocação, que o cara tá olhando, né, talvez isso como uma barganha com a população, dada essa perda de popularidade. Né? Lembrando que ano que vem tem eleições midterm, né, Congresso e Senado. Né? Isso daqui é uma coisa muito relevante para a continuidade, né, do programa de governo do Trump. Para o caso de Brasil, como o Paulo coloca, assim, eu acho que tem mais dúvidas do que qualquer outra coisa. Ponto A, né, hipótese A. Né, foi só os 10% e a gente mantém a sobretaxa de 40%. Se isso aconteceu, o setor cafeiro perde ainda mais do que ele já está perdendo. Porque no relativo, né, você não só já está mais caro hoje, mas você vai ficar ainda mais caro a despeito de ganhar 10% a menos de tarifa. Mas só que se todo mundo perdeu essa tarifa de 10% que era linear e só você agora fica com a sobretaxa, o seu produto, né, esquece. Né, assim, eu acho que essa que é a grande concepção. Cenário B, hipótese B, né, tira o 10% e tira o 40%, né, isso, e aí volta todo o fluxo, né, que você teria, e inclusive isso tem impactos para nível de preço aqui no Brasil, porque, como o Paulo coloca, né, é um bem, né, de qualidade. A parte de qualidade do café ela é exportada exatamente porque os preços são mais caros lá. Né? Então o produtor ele não vai querer vender a preços mais baixos que é o que ele está fazendo para escoar a produção, ele vai querer vender lá fora. Né? Então isso é uma outra coisa. Mas só que o cerne da questão, eu acho que o Paulo né, quando ele cita essa aspas que lhe foram ditas em relação, né, a processos de infraestrutura, aqui que está o grande quê da questão que a gente já deveria estar discutindo há muito tempo, quando a gente brinca, abre mercado, olha para o estrutural, era isso que já devia estar sendo feito. Né? Você deveria olhar para como que estruturalmente o preço do café ele fica mais competitivo, como que eu, produtor, né, Brasil produtor de qualquer bem que seja, eu me torno mais competitivo no mercado internacional sem depender nem de subsídios que o Brasil faz e nem de problemáticas, né, impostas por outros países. Logística, não é isso? Mas não logística da qualidade só das estradas. Logística integrada. Como que eu estou integrando desde de onde que eu estou produzindo até a estrada até chegar no porto? Né? Um dos maiores interesses, inclusive, do Ministério de Infraestrutura são os leilões de portos. Né, e que vão pegar fogo, porque está todo mundo querendo fazer isso, porque onde que está o big bucks, né, que o pessoal fala, né, o dinheiro grande, né, está muito mais nos portos do que está necessariamente nas estradas. E por um simples fato, né, a competição é diferente em cada um dos lugares. Né, inclusive já está sendo muito questionado dentro do próprio leilão dos portos, por que só aqueles players podem participar e não pode ter uma ampla concorrência maior, né, dentro desse processo. Então, assim, vai ter todas essas discussões que o Paulo coloca que deveriam estar sendo feitas, se já tivessem sido feitas há muito tempo, a gente já seria mais competitivo a despeito, né, do processo de imposição das tarifas. Mas assim, eu acho que a situação de contorno é muito mais a situação dos Estados Unidos com a sua própria população, mais necessariamente do que é alguma coisa em relação ao Brasil como um todo. E diga-se de passagem, né, ontem também se anunciou, né, o Reset anunciou uma seguinte coisa, né, Scott Bessent anunciou uma seguinte coisa, que ele espera que o tratado de terras raras com a China ele seja publicado integralmente até, né, agora no Thanksgiving, Dia de Ação de Graça, que é um dos feriados mais importantes nos Estados Unidos. E que, se eu não me engano é logo no mês que vem, não é isso? Assim, um pouco antes do Natal. Então, acho que eu colocaria esses pontos. O que eu acho que a gente tem que ressaltar também é que houve uma expectativa do mercado americano em que novos players aderissem rapidamente a fornecer no café, tendo em vista a dificuldade brasileira pelas tarifas impostas. Isso não aconteceu. Não aconteceu no volume que os exportadores americanos pretendiam. Isso fez com que criasse uma dependência ainda maior do produto brasileiro. A fala do secretário é muito clara, quando ele fala que nós não podemos criar regras duras para aquilo que não conseguimos produzir. É porque eles estão tendo um problema de mercado interno. O americano toma leite, suco de laranja e café o dia inteiro. E isso é muito sério para eles, é uma dificuldade muito grande para eles trabalhar dessa forma. E 27 de novembro, dia de Ação de Graças. Ação de Graças, estão até mais perto do que eu estava esperando. Né? Geralmente a quarta, quinta-feira de novembro, exatamente.